Oi, gente! Hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa semana de pregações. E hoje a gente trouxe um tema que é bastante importante, que é o avivamento. De vez em quando você vê alguém falando ali na igreja, pedindo avivamento, faz parte de uma oração ali de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. E a gente decidiu trazer esse tema. E a nossa convidada especial é a Ana Gabriele, a Gabi. E ela vai falar um pouco sobre avivamento pra gente. E aí, Gabi, como que tu vê assim a questão do avivamento? Muitos avivamentos já aconteceram ao longo da história. Homens, mulheres que Deus despertou para o ministério e através dessas pessoas Deus usou grandemente e derramou muito poder. Um desses grandes avivamentos que ficou conhecido como o maior avivamento da história foi o avivamento da Rua Azusa, que incendiou a cidade de Los Angeles em 1906 e trouxe crentes do mundo todo para ver o derramar de Deus naquele lugar. Mais de 600 milhões de crentes se reuniam ali. E eu quero falar um pouco sobre como começou esse avivamento. Um dos grandes intercessores desse avivamento foi Frank Bettelman. Bettelman se dedicou à obra do Senhor após a morte de sua filha, de 4 anos. Mas o desejo dele por avivamento só se iniciou após uma pregação que ele ouviu sobre o que estava acontecendo no país de Gales. Um avivamento que há muito tempo não se via. E ele diz que o coração dele se comoveu quando ele ouviu a respeito disso. E ele começou a distribuir panfletos pela cidade sobre o que estava acontecendo no país de Gales. E ele começou a pedir para Deus, para ele ser um instrumento para a cidade de Los Angeles, para Deus derramar um avivamento ali também. E nas reuniões, nos cultos que ele começou a frequentar, ele chamava o povo para arrependimento, para buscar também esse poder. Ele quebrava com os padrões dos cultos daquela época, ele instruía as pessoas a deixar o Espírito Santo conduzir os cultos, a buscar os dons espirituais, o que foi motivo de muita perseguição naquela época. E Deus levantou também intercessores ao lado dele. Ele cita muitos lá no livro Avivamento da Rua Azusa. Ele dizia que ele passava dias jejuando junto com essas pessoas, orando, em constante oração. Ele diz que ele perdia a fome, passava dias jejuando, orava tanto que ele cita que a oração consumia ele, porque ao mesmo tempo que ele orava muito por avivamento, ele sentia muito peso, muita guerra espiritual, e ele só conseguia lutar através da oração, né? E a partir daí ele começou a ver que na cidade de Los Angeles o povo, a igreja estava começando a se despertar também para receber esse poder que Deus estava derramando. Ele começou a ver que as pessoas estavam se arrependendo, buscando o Senhor. E aí começou a cidade de Los Angeles a se converter para Deus. Certo dia ele foi visitar uma das reuniões na Rua Azusa. Ele cita que na primeira pregação dele, lá nessa reunião, houve um grande manifestar de Deus, pessoas falando em línguas. Ele cita que na Rua Azusa era como havia uma cobertura espiritual diferente ali. E ele diz que era como se as pessoas naquele lugar tivessem voltado ao primeiro amor. Ele diz que lá era uma casa muito simples, que não havia púlpitos, nem plataforma, nem instrumento musical, que as reuniões eram totalmente conduzidas pelo Espírito Santo. Chegavam ali, não tinha nenhuma regra estabelecida. O Espírito Santo tocava em alguém, essa pessoa começava a pregar, tocava em alguém, essa pessoa começava a cantar em línguas. Ele disse que lá havia muitos cânticos espirituais, que Deus também deu esse dom para ele, que ele se viu cantando em línguas. Ele relata que lá era pessoas corriam em grande massa para o púlpito, para o altar, para buscar o Senhor. Pessoas caíam umas por cima das outras, era um grande poder mesmo de Deus que havia naquele lugar. E a gente vê assim uma relação com a oração, né? Como tu disse, começou ali com a oração. Tu vê dessa forma que tem avivamento, tem a ver com a oração? Alguém tem que orar antes para ter um avivamento? Sim, todas as pessoas que Deus levantou, né, como instrumento para avivamento, elas relatam que todas as guerras que elas enfrentavam, elas venciam era na oração. Porque além das guerras espirituais, vem as guerras também de fora. Pessoas contra o mistério, contra o que Deus está fazendo. E aí, o único refúgio desses instrumentos que o Senhor levantou, era a oração. Eles iam se derramar para o Senhor. Ele conta no livro dele que muitas vezes ele
passavam angústias na alma, porque realmente era uma guerra muito forte, porque a pessoa, ela está intercedendo ali, não é só por um grupo, é por uma cidade toda, para o Senhor avivar. E quanto mais gente o Senhor traz, mais guerra espiritual. E ele vencia todas essas guerras na oração. E assim, Gabi, a gente percebe que depois de um tempo no livro fala que parece que esfriou, né? E assim, como que tu vê isso? Acredito que lá foi a questão da placa, da denominação. Então, como que tu nos aconselha para não deixar o fogo esfriar? No livro ele cita, né, que com o tempo começou a haver divisão essas coisas. Ele até cita um trecho de... esqueci o autor, mas vê se tu lembra. Que ele fala que é John Wesley. Que John Wesley, quando viu que o avivamento estava desfalecendo, ele orou assim para o Senhor: Senhor, manda-nos o antigo avivamento sem seus defeitos. Mas, se não for possível, traz de volta mesmo com todos os seus defeitos. Precisamos de avivamento. Então, esses homens reconheceram que a igreja do Senhor, ela precisa ser avivada. Ela precisa do avivamento. Tem outra citação que diz que a maior necessidade de nossos dias é poder do alto. Então, todas essas pessoas, elas reconheciam que a igreja do Senhor, para estar mais perto do Senhor, para estar queimando todos os dias pelo Senhor, ela precisa ser avivada. O que não se vê muito nos dias de hoje, porque a igreja do Senhor, muitas estão frias, estão conformadas em só buscar o Senhor de uma maneira mediana, e o Senhor quer a obra dele avivada. Ele quer uma igreja santa, separada, ele quer uma igreja avivada. E é um chamado de Deus para nós, né? Buscarmos esse avivamento. Como que tu vê assim essa busca? A gente já falou, né? Que é através da oração. E o que mais? No livro dele, ele cita muito que para o Senhor derramar mesmo o avivamento, é preciso se humilhar. Ele cita duas frases. A primeira é preciso se humilhar para que ele venha. E a segunda é que o espírito de avivamento é derramado conforme ao o espírito de quebrantamento. Então, para o Senhor derramar o avivamento, a pessoa, ela tem mesmo que se humilhar, reconhecer que precisa daquilo para estar viva, para estar buscando o Senhor. É algo assim, Gabi, que nos dá vida, né? Porque, como fala, avivamento tem tudo a ver com vida. E assim, como que tu aconselha hoje as mulheres a ir atrás desse avivamento? Como que tu fala assim para nós? É isso, é se quebrantar, é buscar o Senhor, é pedir para o Senhor também nos avivar. Porque não tem como o Senhor encher, derramar o poder dele para encher alguém que já está cheio de si mesmo, já está cheio de coisas do mundo. É por isso que eles dizem que é necessário se humilhar, é necessário buscar mesmo o Senhor. E assim, Gabi, eu me lembrei agora dessa pergunta que eu vou te fazer. Uma das características do avivamento que tu vê, a gente vê até lá em Atos, eles começaram a falar em línguas. Como que tu vê assim, o que é que vai acontecer se houver um avivamento? Eu acredito que o mesmo que o Senhor fez em todos esses grandes avivamentos, até os que estão na Bíblia, o Senhor pode sim fazer no nosso meio. Ele pode derramar dom de línguas, profecia, todas essas coisas que acontecem no avivamento, ele pode sim derramar no nosso meio, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Ele só precisa de pessoas que estejam dispostas a pagar o preço, porque não é de qualquer jeito que ele derrama o avivamento. É preciso muita renúncia, pagar mesmo o preço por isso. E é isso, irmãs. Hoje a gente falou aqui um pouco sobre avivamento, que o Senhor possa encontrar o nosso coração assim, né? Disposto a querer um avivamento. Né? Que seja agora no nosso tempo, que não passe dessa geração, que seja agora nessa geração, no nosso tempo. E é como diz lá o Salmo 119, é hora de intervires, ó Deus, que a gente possa pedir isso pro Senhor. E se você chegou até aqui, a gente quer te agradecer. E também, tu pensou em algum emoji? Foguinho, né? É o foguinho. Se você chegou até aqui, deixa o foguinho aqui. E é isso, irmãs. A gente quer que o avivamento esteja no nosso coração. Amém? Tchau, tchau.